Na celebração de hoje fica o questionamento, a grande pergunta que Jesus fez. Entendeis o que eu vos fiz? E essa pergunta trouxe tantas consequências, tantas reflexões, tanto diálogo, tanta interrogação, tanta incompreensão, tanta conversa, tanto pensamento enigmático. Entendei o que eu vos fiz? Talvez seja esta a única grande pergunta que nós precisamos sempre responder antes de entrarmos na fila da Eucaristia para recebê-la. Porque se a gente não entende o que Jesus fez, a nossa Eucaristia fica somente uma Eucaristia de devoção. Tem gente na Igreja Católica que vai na missa todo dia para receber a Eucaristia. E a gente pode se perguntar, será que nós estamos entendendo o que Jesus fez? Tem gente que vai na missa e diz que sente vontade de receber a Eucaristia e entra na fila para recebê-la. Tem gente que nunca se preparou para a Eucaristia e chega no momento da comunhão e entra na fila. Tem gente que fica desatenta na missa, fica pensando outras coisas talvez, fica no mundo da lua e chega no momento da Eucaristia e entra na fila. Tem gente talvez que não vive bem com as pessoas, mas chega no momento da missa, ele acha que ele deve receber a Eucaristia. E até dizem, nossa, depois que eu recebi a Eucaristia me senti tão bem. Para muitos a Eucaristia é uma força, um reforço, um consolo. Será que tudo isso está certo? Será que nós não estamos inventando uma Eucaristia que não está consignado na palavra de Deus? Será que nós não estamos propondo uma Eucaristia que não é a Eucaristia que Jesus celebrou com os seus discípulos? Por isso que a pergunta grande é essa: entendei o que eu vos fiz? Este é certamente o desafio da Eucaristia. A Eucaristia não é devoção. Receber a Eucaristia por devoção é certamente o grande equívoco nesses últimos tempos da igreja. Os movimentos da igreja, eles ficam falando muito de Eucaristia e esquece de responder a pergunta que o mesmo Jesus fez. Não sou eu que estou fazendo a pergunta, não, é Jesus. Uma Eucaristia sem lavar os pés dos outros não tem sentido, não faz sentido. Eu tenho que aprender a lavar os pés das pessoas, dos outros, para que a Eucaristia seja de fato aquilo que Jesus celebrou com os discípulos. Inclusive naquele momento da ceia, da Eucaristia, quem estava ali era aquele próprio que o negou, que o entregou. Aquele mesmo Judas que celebrou a Eucaristia com Jesus, traiu também o mesmo Jesus. Ele não poderia ter sido uma pessoa consciente da Eucaristia. Ele não somente ele era um apóstolo, mas ele acompanhou Jesus durante 3 anos no mínimo. Ele foi o escolhido, o chamado. Jesus o chamou para o ministério. Ele era um bispo
O apóstolo é o bispo da igreja. Mas naquela hora exata, naquela hora cruel, o Judas entrega Jesus. Ele não compreende, por isso Jesus pergunta: entendeis o que eu estou fazendo? Judas, ele não conseguiu comungar com Jesus. Ele não conseguiu mastigar o sofrimento de Jesus. Por isso que a Eucaristia vai perdendo o sabor, a sua característica, o seu valor. Uma Eucaristia que não seja acompanhada com o ritual do lava-pés é uma Eucaristia sem sentido. Uma Eucaristia sem humildade não tem valor. Você sabe que quando a gente se ajoelha aos pés de uma pessoa grande, não é humildade, é reconhecimento apenas. Eu reconheço que alguém é mais importante do que eu. A humildade é quando o grande se ajoelha aos pés do pequeno. Isso é humildade. Mal comparando assim, se nós reverenciássemos a nossa presidente da República, com respeito, todo o que nós devemos a ela, não é humildade, é simplesmente reverência. Humildade seria se a Dilma, presidente, se ajoelhasse aos pés do povo do Brasil. Aí seria humildade. É o reconhecimento do grande em favor do pequeno. Irmão, a Eucaristia é uma tragicidade na nossa vida. Se você parar para imaginar que Jesus teve a coragem de se humilhar para lavar os pés dos discípulos, que os discípulos não fizeram por Jesus, Jesus fez por eles. Este é o gesto de humildade. É o grande que se humilha aos pés do menor. Por isso que, se a gente não se tornar menor, Jesus já havia dito: não entrareis no reino dos céus. E o menor é aquele que se reconhece que alguém que é maior, ele tem o poder de se humilhar. Isso simboliza, significa a Eucaristia. Por isso que no texto do Evangelho de hoje, nós tivemos um grande diálogo de Pedro. Pedro era o discípulo chefe escolhido, nós chamaríamos uma linguagem de hoje, o Papa. Pedro tinha toda a responsabilidade do cuidado dos demais discípulos. Ele era, por assim dizer, um substituto de Jesus Cristo. E foi o único que entabulou com Jesus um diálogo. Porque Pedro, entre aspas, era grande, mas não teve a grandeza para lavar os pés de Jesus. E Jesus teve. Foi o maior, lavando os pés do menor, do discípulo. Coisa rara, irmão. Difícil. O superior lavar o pé do inferior. Por isso que o texto, ele é cheio de diálogo com Pedro. Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo do reino. E Pedro pensava mais na parte, digamos, material do lavar os pés. Não pensava como um símbolo de humildade. É aquele Deus, irmãos, que se torna
pão. Um pãozinho que você não encontra nem na padaria. Pãozinho simples, que nem fermento tem. Apenas farinha misturada com água. Isso se torna Jesus Cristo vivo. E como a gente recebe este Jesus Cristo vivo na nossa vida? Às vezes assim, sem dignidade nenhuma. Hoje as pessoas ficam inventando coisas para receber Jesus. Hoje é muito comum o povo da igreja imprudente querer achar que para receber Jesus dignamente você tem que ficar de joelhos. Fica inventando coisas, porque nós entramos em parafuso por não entender a humildade desse Deus que se torna pão, o nada, nadica. Quando você quer comer a melhor pasta ou pão, você procura certamente a melhor padaria, não é mesmo? Não vamos citar nomes, a cidade está cheia de padarias famosas. Ali você encontra as coisas mais saborosas, mas você não encontra a Eucaristia. Que mistério é este? O mistério da humildade do nosso Deus grande, onipotente, que se torna um pão frágil, quebradiço, seco, sem vida aparentemente. Então isso significa que eu preciso estar em condições para receber esse corpo de Jesus Cristo. E se eu não tenho uma comunhão com o corpo desse Jesus, eu não posso recebê-lo na Eucaristia. Se a minha vida está fraccionada, quebrada, arrebentada, eu não posso receber este que é a humildade em profunda união com a Santíssima Trindade. Eu tenho que me retrair a esta Eucaristia. Às vezes, irmãos, nós só acreditamos e queremos receber a Eucaristia, mas dificilmente queremos adorar a Eucaristia. Aí o nosso Jesus fica aí no sacrário tantos dias. Às vezes nós nem passamos ali no sacrário, né? E quando passamos, aquela passadinha tão rápida, tão insignificante, porque a gente ainda não se tornou com Cristo uma verdadeira Eucaristia. Então, a Eucaristia é voltar toda a nossa atenção a esse gesto grandioso do nosso Deus, que se torna um pãozinho tão frágil, que a gente não encontra nas melhores padarias do mundo todo. Nós só vamos encontrá-lo na igreja. E de verdade nós só poderemos encontrá-lo se eu estiver bem preparado para recepcioná-lo na minha vida. E se eu não tiver humildade suficiente de lavar os pés dos menores do que eu, a minha Eucaristia é inútil, não vai valer absolutamente nada. Então fica aí, queridos irmãos e irmãs, a nossa reflexão. E dando